Vamos falar sobre Amor e Gelato? Então, esse aqui foi um livro que eu li recentemente, eu terminei ontem, pra falar a verdade, e ele conta a história de Carolina. Carolina é uma menina de 16 anos que mora nos Estados Unidos e perdeu recentemente a sua mãe por conta de um câncer de pâncreas. Carolina não sabe a respeito do seu pai, nunca ouviu nada a respeito do seu pai, a mãe dela não falava nada pra ela, mas criou ela sozinha. E é isso, ela não tem muitas informações acerca do seu pai. E então, antes da mãe dela falecer, ela pede para Carolina para que ela vá para a Itália para ficar com o pai dela. E assim, Carolina fica cheia de dúvidas em sua mente, cheia de conflitos internos, porque afinal ela não conhece o pai dela, ela nunca conheceu, tem 16 anos, assim, ela fica... Tá bom, então tá, né? Vamos lá pra Itália conhecer meu pai. E o plano era que ela passasse, assim, o verão inteiro, sabe? Na Itália. E acaba que a mãe dela envia ela, a mãe dela falece, e então a avó está apoiando essa ideia dela ir pra Itália. E ela vai. Chegando lá, ela se depara com um local muito peculiar. Porque não é uma casa normal que o pai dela mora. Ele mora dentro de um cemitério. Mas não é nada macabro. Basicamente, ele administra um cemitério histórico, que tem vários soldados americanos, se eu não me engano. E aí, ele, como administrador desse cemitério, tem uma casa dentro do cemitério. E a Carolina vai para casa do pai dela e já não tem uma boa impressão inicial, né? Porque afinal ela estava indo para morar em um cemitério, nem que seja só para passar o verão. Mas essa era outra dúvida que ela tinha, se ela iria para passar o verão inteiro ou se ela realmente iria acabar morando com o pai dela. E a gente vê o que acontece no final do livro, só bem no final que a gente vai descobrir se ela vai ou se ela fica. E eu não vou falar, né, claro. Eu falei tanto de Itália, mas eu não falei a cidade, a Florença. Ela vai para Florença, cidade belíssima. E então ela, em uma dessas corridas matinais dela, porque ela corria bastante, gostava muito de correr, ela se depara com um menino. Esse menino se chama Lorenzo. E ela conhece o Lorenzo, o Lorenzo chama ela pra conhecer a casa dele, conhecer os pais dele. E aí ela vai lá e inicia uma amizade. Enfim, muito bom, porque afinal Carolina estava sozinha em outro continente, em outro país, em outra cidade. E ela precisava de uma companhia da idade dela e ela encontra essa companhia no Lorenzo. Eles iniciam uma amizade. Posteriormente, a gente vê que o Lorenzo apresenta a Carolina ao grupo de amigos dele. E assim, vários dramas acontecem depois disso. A Carolina é muito bem acolhida por uns e nem tanto por outros. Mas, de modo geral, ela é muito amada. E eu esqueci de falar, a mãe dela era uma fotógrafa famosa, uma fotógrafa renomadíssima. E o pai dela estudava junto com a mãe dela. Agora vem a chave de toda a história. Quando Carolina vai para Florença, pouco antes, a mãe dela envia, pouco antes da Carolina ir para Florença e pouco antes da mãe dela falecer, ela envia o diário dela, um dos diários dela de juventude, lá para esse cemitério. E quando a Carolina chega lá, uma moça que também trabalhava lá no cemitério, chamada Sônia, entrega esse diário para Carolina. Gente, o apelido da Carolina é Lina, então se eu acabar misturando, falando Carolina, Lina, enfim, eu tô me referindo à mesma pessoa, tá bom? E então a Carolina recebe esse diário e começa a lê-lo, folheá-lo e entender um pouco mais quem era a mãe dela, quem era a mãe dela na juventude, quais eram os anseios da mãe dela, os medos da mãe dela, os pensamentos da mãe dela, os comportamentos da mãe dela, os sonhos da mãe dela, coisas que ela não conheceu na integralidade. Ela sabia quem era a mãe dela, claro, ela tinha um relacionamento muito bom e próximo com a mãe dela, mas nada como um diário, né, gente? Um diário de juventude ainda é muito interessante para você conseguir compreender como é que era aquela pessoa há algum tempo atrás. E nesse diário a gente tem muitas revelações acerca de quem era a mãe dela, acerca do que a mãe dela gostava de fazer, de quem a mãe dela era, e muitas coisas a respeito da paternidade da Carolina. A gente tem conflitos com relação a isso no decorrer da história, eu também não vou adentrar muito
a respeito, porque eu vou acabar dando spoiler. Eu tenho certeza que se eu falar a respeito disso eu vou acabar dando spoiler, mas a gente tem umas relações conturbadas por um lado e muito belas por outro, com relação à paternidade. Gente, esse aqui é um livro de romance, é um romance levinho, é um romance para todos os públicos, não tem uma restrição rigorosa de idade. Eu acho que 10 anos, 12 anos, você já consegue ler esse livro e compreender. Foi um romance que me arrancou lágrimas, eu chorei enquanto lia, porque é muito, muito bela essa relação de mãe e filho, assim, meu Deus. Olha, eu quase choro de novo, só de falar do livro. E esse livro me deixou viciada também. Enquanto eu li, eu não conseguia parar. E olha só, o tanto de marcações que eu fiz. Eu fiz muitas marcações. E esse finalzinho foi muito especial pra mim, porque me lembrou do meu próprio romance com meu namorado. E assim, foi especial, foi íntimo pra mim, foi pessoal. E eu marquei também. Enfim, fiz várias marcações. Foi um livro que valeu muito a pena a leitura. E eu indico, gente, indico bastante. É um tipo de leitura que aquece o coração, sabe? A gente precisa disso de vez em quando. Um autoafago, um ato de carinho para consigo mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like aqui embaixo, colocar seus comentários se você já leu esse livro, se você quer ler, o que você pensa a respeito. Enfim, vou ter o maior prazer de responder. Muito obrigada, um beijão, tchau!